Na noite de ontem, o senador Major Olímpio divulgou um vídeo em que afirma que na votação de hoje do Congresso foi incluído um jabuti que reedita a destinação de bilhões do orçamento ao relator. O senador pede a colaboração da população para pressionar deputados e senadores para impedir a inclusão. Assista. O Congresso Nacional amanhã tem sessão online para votação de um projeto de lei do Congresso, o PLN 2, justamente para otimizar as ações de governo com relação ao orçamento mais do que necessário. Mas eu tomei conhecimento agora de um jabuti que está ali colocado, que ele vai reeditar o veto 52 do presidente. Ou seja, vai poder ter aquela sacanagem de bilhões de reais de emenda de relator. Gente do céu, pelo amor de Deus, eu não estou acreditando no que eu estou lendo nisso. Eu já avisei os líderes, o PSL vai fazer obstrução online, e eu quero alertar a população brasileira, se manifestem nesse momento, mandem para a imprensa, isso não pode. São 19h30 agora. A Câmara vai votar às 11 horas da manhã e o Senado às 17 horas. É uma vergonha nesse momento de calamidade pública se reeditar o conteúdo do veto 52, que ele vai colocar na mão do relator de novo do orçamento, bilhões de reais para ser distribuído. Gente do céu! Isso é um verdadeiro absurdo. Nós estamos num momento e vivemos, vamos ajudar a salvar o Brasil e os brasileiros. Aí vem uma burdoada dessa. Vergonhoso se fazer uma coisa dessa. Transmitam pelas suas redes, transmitam pela imprensa, preste atenção no conteúdo desse PLN 2. Não vamos deixar votar isso amanhã. Obrigado, ministro Braga Neto. Boa tarde a todos. O Itamaraty está concentrado, antes de mais nada, na questão da repatriação dos brasileiros que estão no exterior e que foram surpreendidos por diferentes medidas de restrição, sobretudo ao tráfego aéreo, também ao tráfego terrestre em muitos casos, e que se viram retidos, se viram impossibilitados de regressar ao Brasil. Nós identificamos cerca de 15 mil, um pouco mais, quase 16 mil casos dessa natureza, 16 mil brasileiros no exterior nessas dificuldades. Desses, já conseguimos ajudar na repatriação de 10 mil. E calculamos hoje que ainda há 5.800 brasileiros nessas condições, com dificuldade de retornar ao Brasil. Estamos muito dedicados a que todos eles possam voltar em segurança ao Brasil. Até aqui nós trabalhamos sobretudo com voos das companhias aéreas, que têm sido as companhias brasileiras, têm sido todas muito prestativas, colaborando muito. O que era necessário era, em quase todos os casos, obter autorizações especiais de sobrevoo, porque a maioria dos países estão com o espaço aéreo já fechado. Também o trabalho todo de reunir, antes de tudo, né, identificar, reunir os brasileiros que estão nessas condições, organizar toda a logística dos embarques, obter todo o apoio operacional em terra, que é uma coisa que não é óbvia hoje em muitos países do mundo. Tudo requer negociação, tudo requer um trabalho. Então, tem essa dimensão também de diálogo político. Tenho falado sempre com muitos chanceleres para ajudar nesse tipo de operação, todos também interessados em, da mesma maneira, em cooperação com o Brasil. Só para dar um exemplo, aí firmamos um entendimento com o Chile para que brasileiros em conexão no Chile possam vir para o Brasil e chilenos em conexão no Brasil possam ir para o Chile e assim por diante. A partir dos últimos dias, começamos a trabalhar, porque agora temos os recursos, com o fretamento de voos charter, ou seja, o governo brasileiro, através do Itamaraty, no caso, pagando os voos para trazer brasileiros em situações onde já não é mais disponível nenhum tipo de voo comercial. Anteontem foi feito o primeiro desses voos charter, vindo do Equador, trazendo cerca de 150 brasileiros, inclusive os atletas da equipe paralímpica de natação que estavam lá. Hoje há um novo voo vindo de Lima, com mais 160 brasileiros, e estamos tratando de novos voos dessa natureza. Um país onde ainda se concentram muitos brasileiros em situação difícil é Portugal.
Mesmo assim, de Portugal já conseguimos ajudar a que regressassem 6 mil brasileiros. Calculamos que há hoje ainda um pouco mais de 1.500 em situação de dificuldade. Já há voos programados, no caso ainda voos comerciais, nesses próximos 3 dias, que devem trazer praticamente todos esses brasileiros. Se não conseguirem trazer todos, nós providenciaremos que os demais possam regressar. E nesse período é um lugar onde se concentraram muitos brasileiros, muitos às vezes tendo que ficar no aeroporto, nossos consulados, embaixadas, dando todo o apoio possível, ajudando os brasileiros permanentemente ali no aeroporto, no caso de Lisboa especificamente. Alguns outros exemplos de outros países: Colômbia, cerca de 50 brasileiros, já estamos contratando voo charter, porque parece ser a única alternativa. África do Sul, hoje está vindo um voo ainda comercial com mais de 300 brasileiros e estamos providenciando um voo charter para aqueles que faltam. Também não é fácil, porque nem todos estão no mesmo lugar, a circulação interna no país é difícil, estamos providenciando também isso para que as pessoas possam chegar no aeroporto. Austrália, Nova Zelândia, também centenas de brasileiros, provavelmente faremos voo charter nesses 2 lugares. Quero dizer que esses exemplos aqui é para dar uma ideia daquilo que está sendo feito, qual é o desafio, mas todos os brasileiros que estão no exterior precisando de repatriação são prioridade no mesmo nível para nós. Cada vez que chega um voo é um alívio, mas é sempre um alívio parcial, um alívio pela metade, porque continuamos pensando naqueles que ainda não tiveram essa oportunidade e continuamos trabalhando por todos eles. Queria deixar claro que o atendimento dos nossos consulados e embaixadas está completamente mobilizado para atender essas situações. Muitas vezes ele não é suficiente em termos humanos de conseguir atender todas as ligações que são feitas, de modo que às vezes as pessoas realmente no primeiro momento não conseguem, às vezes, o contato com o consulado. Isso não quer dizer que os consulados não estejam funcionando. Tem a central aqui em Brasília, um telefone sempre para orientar, e os mecanismos aí através das redes para as pessoas se inscreverem, se identificarem. O fundamental é isso, que os brasileiros que estão nessa situação se identifiquem onde estão, qual é a sua situação, para que eles possam ser atendidos. Mas, às vezes, a gente ouve falar consulados que estão fechados, embaixadas que estão fechadas. Isso, nos casos em que isso acontece, é porque as normas locais desses países exigem fechamento de prédios, exigem que não haja trabalho em repartições, e aí não podemos desrespeitar isso e não podemos, em muitos casos, abrir fisicamente os consulados. Mas os nossos diplomatas, nossos funcionários do Itamaraty, funcionários locais nesses países estão trabalhando, e aqui em Brasília, evidentemente, trabalhando incansavelmente nisso. Queria, em especial, agradecer aos muitos parlamentares que têm nos procurado, deputados, senadores, trazendo casos específicos de brasileiros, grupos de brasileiros em diferentes países. Isso sempre é importante para que nós verifiquemos se são grupos e pessoas que já estão atendidas, que já estão mapeadas na nossa programação, e em muitos casos os parlamentares têm nos ajudado no contato, na identificação, na organização desses grupos de brasileiros. Queria agradecer isso muito especialmente. E uma outra dimensão do nosso trabalho, nesse momento, que eu queria mencionar, é o G20. O G20 é um órgão de coordenação entre os maiores países do mundo, as maiores economias do mundo, que já funcionou muito bem na resposta à crise econômica e financeira de 2008, 2009, e está se revelando que é um órgão que pode funcionar no enfrentamento dessa crise, tanto no aspecto de saúde quanto no aspecto econômico e da preservação de emprego. Então, já houve, como os senhores sabem, uma teleconferência dos líderes, dos presidentes, chefes de Estado, chefes de governo do G20, e agora, essa semana, uma teleconferência da qual participei, dos ministros encarregados de comércio. E em todos esses casos ficou claro que existe a preocupação central com a saúde e existe a preocupação central também com a preservação do emprego, na mesma linha que o presidente Bolsonaro tem manifestado aqui. Nessas declarações, já procurei, inclusive, colocar citações que são muito interessantes. Por exemplo, nessa declaração de ministros de comércio, ela diz, por exemplo, que agora, mais do que nunca, é o momento da comunidade internacional intensificar a cooperação e a coordenação para proteger a vida humana e lançar as bases para uma forte recuperação econômica.
E diz também: estamos preocupados com os tremendos desafios que confrontam os trabalhadores e as empresas, especialmente os mais vulneráveis. Então, a gente nota, nesses âmbitos, tenho notado que há uma convergência muito grande com ideias que são nossas de que é preciso trabalhar na dimensão central da saúde e na dimensão central da preservação do emprego, sobretudo dos mais vulneráveis. Nesses âmbitos, sobretudo nesse de comércio, há também uma convergência em algo muito importante, que é preservar os fluxos de comércio, que os países evitem e estão se comprometendo a evitar medidas protecionistas. Isso é fundamental para manter minimamente os fluxos de comércio funcionando, manter a demanda e manter duas coisas essenciais: o próprio comércio de medicamentos, de equipamentos relacionados ao combate ao coronavírus, mas também, e aí uma contribuição muito importante do Brasil, a ministra Tereza Cristina inclusive se referiu a isso, é o fato de que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, está cumprindo essa responsabilidade de manter sua produção e exportação agrícola. Hoje nós somos um país que contribui para a saúde mundial, inclusive mantendo esses fluxos de comércio agrícola como um dos maiores exportadores de comida do mundo. Isso é uma contribuição que o Brasil está dando para o mundo nesse momento difícil. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.